gostaria de lhes dar as boas-vindas a esse nosso encontro, nosso quarto encontro nesse mini curso de hidrogeradores. Se trata de uma amostra de um curso de capacitação de duração de uma semana, oferecido pela Trasínio Consultoria. Então, eu dizia que o curso, ele começa do 00, ele não é exclusivamente para engenheiros, entendemos que técnicos também fazem um muito bom uso, uma vez que se trata de um curso onde nos esforçamos para passar conceitos, né? O tratamento algébrico, como eu sempre reputo, é apenas uma consequência do nosso entendimento. Se nós temos capacidade de enxergar os fenômenos, então vamos encontrar motivação para buscar ferramentas analíticas, matemáticas, que nos permitam descrever esses fenômenos. Porque, assim como na música, a álgebra matemática está como uma partitura para um maestro. Quando vamos numa sinfonia, né? O que é que nós fazemos? Nós ouvimos a versão dessa sinfonia na leitura do maestro fulano de tal. Mas o que significa isso? Significa que o maestro, quando está lendo aquela partitura, ele consegue ouvir música aqui e aqui. Do mesmo jeito, um engenheiro, no seu universo de aplicação, quando lê as suas equações, ele consegue ver os fenômenos circulando. E quando escreve as equações, ele espera que os resultados encontrados nas suas equações se encontrem, verifiquem aquilo que a sua imaginação já esperava. E quando isso não acontece, tem alguma coisa que não está correta. Ou são as premissas da conceituação, ou são as condições de contorno da matemática. Afinal, de acordo com um escritor argentino chamado Ernesto Sabato, não é verdade que a álgebra e a matemática sejam as disciplinas mais difíceis. As ciências sociais o são. Porque na álgebra e na matemática, as consequências desse resultado são quase que imediatas. Nas ciências sociais, não. Às vezes, esperamos gerações para saber que erramos numa decisão que tomamos no presente. Posto isto, quero lhes convidar para a disciplina de hoje. Introdução à tecnologia de materiais e à ciência de isolação em alta tensão. Isso é muito interessante porque vamos entrar para dentro dos materiais. Eu preciso de um feedback. Vocês estão vendo a minha tela corretamente? Sim, perfeitamente, Johnny. Ok, então vou continuar. Conceitos de estruturas e processos eletrônicos. Vamos lá. Fundamentos, condutividade elétrica, influência do calor e do campo elétrico, rigidez dielétrica e tensão de perfuração, compósitos, recursos de avaliação e análise, ensaios de endurance test versus modo natural de envelhecer, conclusões.
Temos uma agenda cheia para hoje, vamos tentar nos concentrar. A Terra está sempre bombardeada por tormentas eletromagnéticas. A luz solar, na forma de fótons, nos bombardeia constantemente. E isso altera o campo magnético da Terra. Não sei quantos de vocês lembram, quando ainda não sabíamos lidar com tormentas solares, tivemos blackouts em vários lugares do nosso planeta. Então, quando um material é bombardeado por um campo eletromagnético, algumas condições anômalas acontecem na matéria. Entre elas, podemos observar a condutividade iônica ou eletrônica, polarização dielétrica, manifestações magnéticas. Os átomos enlouquecem, ficam como ovelhas totalmente alteradas, chegam a alterar estruturas moleculares, orientar grãos cristalinos. Temos que ter consciência de todo esse processo. Afinal, como dizemos, fazer máquinas elétricas é um exercício multidisciplinar. A questão é se esse caos seria controlado. Essa entropia criada é controlada? Afinal de contas, alguém já disse que o homem se tornou especialista em criar condições de entropia a partir de onde ele ordena a natureza no seu benefício. Bom, o que é a condutividade elétrica, né? É o movimento de cargas elétricas de uma posição para outra. Pessoal, é cargas elétricas. Essa carga elétrica pode possuir ou não massa. Nisso, podemos fazer uma distinção. A condução iônica, que vai ter circulação de corrente também, só que na condução iônica não tem movimentação de massa. Apenas movimentação elétrica, de cargas. Já na movimentação, na condução eletrônica, vai ter movimento de massa. Porque são elétrons que vão sair de uma posição para outra. É um elétron frouxo que está na última camada atômica, que vai ser trocada, vai ter um intercâmbio de elétrons de átomos para átomos. Nesse movimento, quando você consegue arrancar um elétron para o outro, a carga junto com ele é movimentada. Só que ele não vai muito longe, ele encosta no próximo átomo. É nisso, não sei como vocês enxergam, nisso, para mim, parece que ao arrancarmos um elétron, criamos um vento magnético que faz com que os átomos alinhem o seu spin, a sua maneira de orbitar, sabe? Porque tem uma movimentação quântica toda vez que substituímos um elétron vigente por outro novo, e nisso o spin começa a se inclinar, porque é um vento, e esse vento nós chamamos de força magnética. Portanto, essa condução, esse movimento iônico ou eletrônico,
tem a sua mobilidade dependente do material. Se olharmos para o espectro de resistividade, vamos ver que o melhor material condutivo seria o ouro, a prata. E depois da prata vem o cobre. À medida que continuamos com esse processo, vocês podem imaginar quem é o melhor material isolante existente na natureza? Na verdade, não existem materiais isolantes. Existem péssimos condutores. A parafina. A parafina só perde para o dióxido de silício. A parafina é melhor que a mica. Só que a parafina tem sérias restrições térmicas. Lembrem que no passado, a parafina era usada em papel parafinado. Portanto, isso que nós chamamos de materiais isolantes, temos que dizer que são materiais péssimos condutores. E ainda temos uma faixa que temos aprendido a tirar proveito, que é a faixa dos semicondutores, que nos permitem fazer hoje todos esses dispositivos de estado sólido, porque conseguimos dopar essas superfícies conforme nossa vontade, para que essas superfícies tenham uma condição iônica positiva ou negativa. Veja até que ponto o ser humano chegou. Para dar mais uma visão daquilo que falamos, olha só, um dos melhores materiais, talvez assim, o melhor material condutivo na natureza é o ouro. Por quê? Olha só, tem um único elétron. A prata também tem um único elétron. Portanto, a coesão quântica com o seu núcleo chega a ser relativamente fraca. Porque tem outras estruturas onde vamos ver, tem vários elétrons na sua última camada. Por incrível que pareça, parece que é uma mais descuidada, apesar de ser um dos materiais mais preciosos da Terra, né? E a prata também. Ele é bom condutor porque esse elemento ele se deixa arrancar facilmente esse último elétron. Olha o cobre. Quando vamos para o ferro, ele tem 2, e ele já começa a ser um material menos condutor. Lembrem que no Brasil tivemos um movimento para a eletrificação rural de tentar usar arames de aço galvanizado para fazer a eletrificação rural, para tentar baratear o processo. O germânio e o silício têm 4. E nós aproveitamos dessa condição para dopar essas estruturas e transformá-los em diodos, em tiristores, né? Fazemos transistores com eles. Assim, a condutividade pode ser iônica ou eletrônica. Quando a condutividade é iônica, falamos que os transportadores de carga, e aqui vamos desenvolver um modelo para a condutividade, tá? São cátions ou ânions. Já na condutividade eletrônica, são elétrons. Deixei aqui buracos eletrônicos. Sim, porque quando é arrancado, é deixado assim,
por um tempo muitíssimo curto, um buraco eletrônico que tem que ser substituído por outro, porque na natureza, essa condição de equilíbrio encontrada em cada matéria, ela tem que ser mantida estável. Por isso temos a lei de continuidade. As cargas no universo, elas não desaparecem. Elas apenas mudam de posição. A quantidade de cargas que está nesse mundo, nessa terra, não vai mudar. Ela apenas vai sair, vai se movimentar, mas não vai aumentar nem diminuir. Essa é uma premissa. Bom, alguém conseguiu medir a carga de um elétron. E vejam só, é um número tão pequeno, mas tão pequeno, que não dá nem para imaginar. Tem 18 zeros aqui na frente. No entanto, nos empenhamos de tal maneira que conseguimos ter quiloamperes. Imagina os bilhões de elétrons que se movem naquele momento. Aquela entropia que existe dentro daquele condutor. Quando eu imagino isso, eu sempre vejo assim, um tubo cheio de bolinha de ping-pong batendo de um lado para outro assim, e um ventilador de um lado tentando empurrar essas bolinhas de ping-pong para o outro lado. Não é à toa que esquenta. Esse é um modelo de condutividade oferecido pelo professor Van Black. E é bem, assim, bem mnemônico, bem intuitivo, né? Ele disse assim que a condutividade depende do número de transportadores de carga. Imagina, nessa hora eu imaginei assim, esses caminhões fora de estrada, sabe? Enormes, né? E da carga levada por cada transportador, ou seja, por essa capacidade aqui, e da mobilidade dos transportadores. Para mim, essa imagem veio na mente, consegui procurar esta situação, esta é uma unidade, deve ser minério de ferro, né? Imaginem vocês, então, o mais interessante é que eles conseguem criar recursos para quantificar a quantidade de transportadores de carga, né? Esse é um modelo que tenta replicar aquilo que acontece na natureza. Funciona? Funciona. Tem outros modelos, é possível, né? Mas eu não conheço, gostei tanto dele, atendeu às minhas necessidades e vivo com ele até hoje. Então, a condutividade elétrica é o movimento de cargas elétricas de uma posição para outra. Bom, o que acontece quando aquele elemento condutor está num ambiente termicamente quente? Temos essa loucura lá dentro com os elementos, né? Essa entropia natural de um átomo segurando a sua estrutura atômica. Então, quando tem a temperatura, ela cresce. E com isso, cresce a entropia. Cresce a desordem. As ligações quânticas, principalmente da última camada com o núcleo, elas ficam mais fracas. Quando vemos, por exemplo, uma estrutura atômica aqui, assim, o átomo de Bohr, né, no modelo planetário aqui, bem comportadinho, né, e não tem nenhum campo elétrico, ele está bem estável, bem bonitinho, as distâncias, os círculos se mantêm preciosamente equilibrados. Mas no momento em que submetemos isso a um campo elétrico, né, esse negócio começa a sofrer uma polarização.
temos que lembrar que o núcleo, né, chamamos, ali nós vamos ter presença de prótons, de cargas positivas. E a massa do núcleo é enorme, é comparada com a massa do Sol e os seus planetas, né, que chama modelo planetário de Bohr. Aí nós colocamos, então, agora, duas placas de corrente contínua, né, assim, de potencial. Criamos uma diferença de potencial elétrico aqui. Uma placa com potencial maior e outra placa com potencial menor. E vejam como precisamos rotular, né? Falamos de potencial menor, é muito difícil, já chama negativo. O outro lado, potencial maior, a gente chama de positivo, né? Isso não existe, na verdade. É um que está no menor potencial e outro que está no maior potencial. E nisso, o que acontece? Criamos o que chamamos de um campo elétrico. E se eu coloco nesse campo elétrico, o que acontece? Com muita velocidade, os elétrons vão em avalanche para o lado positivo, porque eles são muito leves. Então, a sua mobilidade é muito rápida e eles... Enquanto isso, o núcleo, ele é como um elefante branco. Vai, cara, vai, ele está indo, tá? Essa condição, onde ele sai de uma condição estável, esférica, e se transforma num ovo, é chamado de polarização. Por quê? Os elementos são polarizados, né? Os elétrons, né? Eles são polarizados pelo maior potencial, e o núcleo, que é potencial positivo, ele vai ser polarizado pelo menor potencial. E nisso nasce um modelo físico chamado dipolo, que nada mais expressa essa condição atômica. E ainda para ajudar nas nossas contas, né, como mortais que tentando desvendar a natureza, nos atrevemos a medir a distância de deformação desse ovo. Porque eu vou dizer, tenho aqui a distância da carga positiva interna do dipolo para carga negativa, né? Vocês lembram dos ensaios do Megger, né? A gente vai medindo índices de polarização. A cada segundo que passa, vai mudando esse valor. O que nós entendemos? A primeira avalanche é o movimento dos elétrons. À medida que passa o tempo, não são mais os elétrons, talvez tenha alguns retrasados, né? Dependendo do material, mas é o núcleo que carga, gasta tempo para encontrar uma estabilidade. Então, quando vamos fazer uma medida de Megger, temos que ter em conta isso. Ainda mais quando estamos fazendo o Megger, tem uma condição isolante, né? Rigidez dielétrica ou tensão de perfuração. Toda vez que enfrentamos uma condição onde nós colocamos um material isolante, uma placa aqui, isso é um material de fibra de carbono. Tá? Se eu colocar nesse material isolante, que é fibra de carbono, com uma resina, que deve ser poliéster, possivelmente, começo a colocar um eletrodo de cada lado e começo a polarizar. Vai chegar um momento em que a coesão eletrônica da última camada de elétron não vai poder ser mais contida pelo núcleo. E vamos arrancar um elétron. Só que nessa condição, era uma condição onde não
de uma condição tão rígida que, ao criar o buraco eletrônico, é despendido muita energia. E aí carboniza o material. Então, a conexão, a medir a rigidez dielétrica, hoje, em termos, porque tem dois conceitos, vamos ver, uma coisa é a tensão de perfuração e outra coisa é a rigidez dielétrica. A rigidez dielétrica, ela segue uma condição normalizada. Uma esfera definida por norma num congresso, num grupo de cientistas, né, de diâmetro conhecido. Esta placa de base também é conhecida. Então, nessas condições geométricas, você vai colocar uma peça de espessura estritamente conhecida. Então, você vai aplicando dentro desta geometria estándar tensão, diferença de potencial. Chega um momento que ele vai perfurar, vai romper a rigidez elétrica. E aí nós vamos parar e vamos ver quantos quilovolts foi e dividimos pela espessura. Então, esse material vai ter tantos quilovolts por milímetro. Essa medição, ela é possível de ser repetida em outros laboratórios. Porque depende apenas de você construir um equipamento semelhante. No entanto, quando construímos bobinas, né? Quando construímos barras Röbel, né? Um enrolamento, o que nós temos? Temos em jogo também uma geometria associada a ela. Até 1970, por aí, os condutores da barra Röbel mantinham o raio original do condutor, que era meio milímetro, ou 0,6, tá? Mais ou menos em 70, a Siemens, os investigadores, né, os cientistas da Siemens, eles geometricamente viram que se a gente pudesse fazer um raio maior, e eles fizeram, né, com eles aprendemos a fazer isso, nós conseguimos controlar essas cargas que diminuíam a capacidade da rigidez dielétrica. Só que esse foi um conceito que gastou quase 20 anos para ser absorvido por toda a comunidade. Porque durante todo esse tempo sempre investimos no material, no compósito, sabe? Na estrutura de como usar a fibra de vidro, a mica, que é o isolante principal, a maneira de fazer a impregnação desse composto, porque aqui as resinas nada mais são que elementos aglutinantes. Então, o que acontece, então, quando eu faço a tensão de perfuração disso aqui? Não pode ser mais chamada de rigidez dielétrica. Passa a se chamar simplesmente tensão de perfuração. Aqui é um teste de perfuração. Se alguém estava dormindo, de novo, hein? Nisso, vamos ter que entrar a falar de compósitos. E, para variar, o melhor material isolante, o isolante por experiência, é a mica. A mica é um minério natural e existe em todo o planeta. O Brasil é um dos que tem, talvez, a segunda melhor qualidade de mica do planeta. E também um dos lugares mais abundantes. Ele perde para a Índia, né?
Dependendo da região e das cargas que tem essa mica, a mica é uma estrutura muito complexa. No Museu de Mineralogia de Belo Horizonte, se alguém for visitar, tem umas placas de mica indiana, se não me engano, hindu, que eram maiores que eu, maiores que 1,70 m, assim, uma placa. Imagina, né? Então, nós temos no Brasil algumas minas, uma delas está sob controle da Von Roll. E dependendo do lugar, ela chama de muscovita, biotita, flagotita, lepidolita e vermiculita, tá? Vermiculita encontra, quando moído, né? Encontra aplicações em cargas agrícolas, inclusive. A composição química da mica é muito interessante. Veja só, ela mantém esta estrutura XYZ e esse outro lado ela é constante. Dependendo da região do planeta, ele pode ter potássio, sódio, cálcio, bário, rubídio, céssio, tá? Inclusive tem umas micas semi-preciosas muito bonitas. Na segunda parte vamos ter alumínio, magnésio, ferro, manganês, cromo, titânio. Finalmente, silício, alumínio, tá? E aí vamos ter ainda algumas condições, né? Vamos ter aqui, por exemplo, as duas mais usuais, moscovita e flogopita. Podemos calcinar elas, tá? Isto é, secá-las em uma estufa ou não. As secamos para retirar toda a umidade, por exemplo, para fazer resin rich. Essa fita, ela é seca em uma estufa e depois, nessa condição, é que é aplicada a resina. Ela é muito famosa, né? Tem estabilidade térmica de 500 a 700 graus. Ela era usada, meu pai era alfaiate, e quando consertávamos os ferros de passar, a estrutura que segurava a resistência de aquecimento era estampada em mica, tá? Tem uma péssima condutividade térmica, né? É um péssimo condutor de calor. Ela tem uma densidade boa, resistividade constante dielétrica é muito baixa, né? Ela pode ser usada muito bom como capacitor também. Bom, enfim, quimicamente, ela é muito boa. E outra coisa, como ela é resistente a todo esse calor aqui, ele resiste muito bem a efeito corona. Tá? Olha, ele resiste quase todos os ácidos, menos ao ácido fluorídrico, né? E ácidos quentes, no caso da flogopita. Bom, uma das propriedades da estrutura molecular da mica é que nós podemos delaminar ela, como você vê aqui nessa fotografia. Muito desse material que está aqui é gentileza da Von Roll. Você pode ter camadas muito finas de mica, né? Aqui temos um processo de mineração, a mica bruta, né? Ela é limpa dentro do possível, né? E você começa a separar os flocos de mica. Teve um tempo em que não usávamos fitas de mica, fitas de papel de mica como se usa hoje. Era produzido mantas de mica, onde nessas mantas, né, digamos que seja esta aqui a manta, eu enrolava a isolação assim.
E essas mantas já vinham com resina. Mas vejam ainda o desenvolvimento de tudo isso. Esses flocos de mica, depois do tratamento térmico, eles vão para um banho de água, como se fosse polpa de papel. E aqui vem a grande sacada. Eles aproveitam a tecnologia de fazer papel para produzir o papel de mica. Incluso, tem uma definição na norma sobre aquilo que deve ser chamado de papel mica, papel de mica. Se define como sendo um material semelhante ao papel, constituído inteiramente por flocos de mica, sem adição de material aglutinante. Apenas as forças de Van der Waals que vão segurar elas entre si. Querem ver um exemplo das forças de Van der Waals? São as patinhas da lagartixa. Ela pode subir pelo vidro, porque as patinhas dela são capazes de trabalhar com as forças de Van der Waals. Então, isso que dá essa coesão molecular para o papel de mica. Olha só aqui. Tem várias, assim, cientistas, né, assim, vamos chamar de pioneiros, que criaram as máquinas de papel. E essa de Fourdrinier, que é um francês, é a que encontrou melhor adaptação para produzir o papel de mica. É a mesma tecnologia de papel. Então, nós temos aqui os códigos, uma mesa de secagem, né? Entra numa condição e a partir dessa pasta ela começa a ser passada por rolos, secagem, etc e tal, né? E finalmente ele vai ser laminado na condição de sejado. E aqui vamos enrolar o papel de mica em rolos grandes. Bom, antes de cortar, podemos definir, então, o papel de mica nos seus tipos principais, né? MP seria papel de mica. Quando colocamos mais um P, queremos dizer que é um papel de flogopita. MPM seria uma muscovita não calcinada, e aqui uma muscovita calcinada, ok? A vovó fez a gentileza de nos fornecer amostras de material nacional. Elas, nesse estágio que acabamos de ver, ela está ainda em diferentes espessuras. Isso aqui, ele vai passar ainda por um outro processo de refinamento e ele vai ser aderido ao material.
Bom, essa condição que nós vimos, coesa, ali não tem nenhum aglutinante. Todavia, como as forças de Van der Waals, elas se utilizam de cargas para se segurarem, quando você coloca na água, a água dissipa essas cargas e olha o que acontece. Né? Tem aqui as patinhas da lagartixa. Olha o que acontece. Você pega um pedaço de mica, coloca num copo d'água, as cargas de aderência, de coesão, elas se dissipam, porque a água é um meio extremamente condutor. Pronto, vira pó de novo. Fascinante, né? Bom, nessas condições, vamos produzir as fitas de mica. E aqui vamos ter espessuras de ponto 16, ponto 15, ponto 18, né? Normalmente, como eu falei, preferimos usar na produção de barras ou isolamento de bobinas, né? Uma fibra de vidro para dar essa condição mecânica mais favorável. Aqui, que pena, não mostrei aqui os rolos de fitas. Não. Em outra apresentação, preciso colocar aqui. Aqui, ó. Não sei por que passamos não rápido. Ah, tá. É que antes de passar para a formação das fitas, temos que falar de algo fascinante também, que é o processo de produção da fibra de vidro. Já pensaram? A fibra de vidro é tão fininha, mas é tão fininha, mas é vidro. Só que por ser tão fino, ela consegue ser flexível. Mas como é produzido isso, né? Temos um forno de altíssima temperatura, 1650. E aqui existe algo que eles chamam de fieiras, que seriam dispositivos, não vou dizer furos, né? Mas são como se fossem uns furos assim por onde dispostos estrategicamente, eles deixam pingar. Pingar também não. Em espanhol, a palavra seria chorrear. Escorrer. Escorrer é a tradução. Eles deixam escorrer de tal forma que na sua queda por gravidade, aquele fiopinho de mel, assim, que é a fibra de vidro, ele começa a formar aqueles filamentos e ele recebe um, um spray desse silano para que eles não grudem, né? E ele vai, então, descendo, descendo. Aí, uma vez que ele já está formado aqui embaixo, já desceu bastante, ele vai receber, então, ele vai entrar dentro de algo como se fosse um novelo de lã, e eles vão segurar isso. Depois eles vão formar, vão trabalhar, como aí passa a ser o mesmo serviço de fianderia, como se fossem novelos de lã, né? Novelo, não? Velo. Véu, Betina, como chama? Véu, velo. Quando você tira, da ovelha, né? Aquilo chama véu de lã. Então, aquilo ali começa a ser lavado e despichado, né? Antes de ir para a trefilagem disto aqui, formação dos... E aí começa, dependendo da aplicação, etc. Essa fibra de vidro, na condição de fios, ela é tecido e tramado como se fosse uma gaze. E essa gaze que vamos usar, para quê? Para aderir às mantas de fibra de vidro. As duas, se usa uma resina leve, né, agora, para grudar uma sobre a outra. Depois que ela está colado, aí sim passa a ser recortado
no diâmetro, na largura que nós precisamos e nos rolos conforme usamos nas nossas máquinas hoje, né? Porque ninguém mais isola bobinas ou barras à mão. Bom, quando vamos falar do elemento aglutinante, então temos que falar da resina epóxi, né? A resina epóxi é uma formação à base de bisfenol A e epicloridrina. Eles colocam num banho altamente alcalino. Quando digo alcalino, pode ser, por exemplo, soda cáustica, tá? E ali eles formam essa estrutura cristalina. Temos esses ciclos aromáticos aqui, que é o que vai dar essa característica estável para o epóxi. Só que nesta condição aqui, ele vai ser um fluido. A viscosidade é mais fininha que o óleo de cozinha. Azeite de oliva é menos viscoso que o azeite de oliva. Essa resina, ela precisa de um toque, de um elemento, de uma condição, de um empurrãozinho, de alguma coisa que quebre essa condição de equilíbrio. A isso chamamos de elemento catalisante. Vou dar exemplos bem comuns de elementos catalisantes. Coalho de leite é um catalisador que coalha o leite. O vinagre no sangue para fazer morcilha. Esses elementos catalisantes podem ser o calor, quando temos resinas que vão curar ao tempo. Pode ser, por exemplo, ultravioleta. Nos polímeros usados em reconstituição dentária. No nosso caso, vamos usar um catalisador químico e temperatura para garantir que o processo ocorra homogeneamente. Só que como acontece essa transformação fantástica, né? Um fluido vai se transformar em algo rígido. Essa cura, né? Ela é feita por liberação de gás e calor. Esta aqui é a estrutura do epóxi. O fluido, as fitas que nós já mostramos. Agora me toca falar de outros materiais interessantes. Os ferromagnéticos. Além de terras raras, né, que está na moda agora, temos o bário, o boro e os materiais ferromagnéticos. O mais utilizado é o material ferromagnético, né? São os ferros, podem ser ferros doces, ferros forjados. Até inventamos um aço inoxidável que é paramagnético. Ele não é magnetizável. Existem aços inoxidáveis, sim, que são diamagnéticos, que se permitem magnetizar. Mas no nosso caso, produzimos ligas especiais de ferro com silício. Aço silicioso, né? Bom, mas o que acontece nisso, né? Como
ele vai receber apenas algo que chamamos de fluxo magnético. O sopro da condução, ela vai ser canalizada por um solenoide, por uma bobina, e ele se predispõe a carregar melhor esse sopro magnético. Quando acontece esse sopro magnético, os spins que estão dentro da matéria, eles se agrupam primeiro em grãos. Esses grãos vão crescendo. Até formar quase que toda a estrutura direcionada numa mesma condição de inclinação de spin. E quando isso acontece, a gente chama de saturação. Porque não tem para onde mais ir, não tem mais o que fazer, porque aí eles canalizam o sopro magnético. Veja, não teve condução elétrica. É possível de promover condução elétrica devido ao efeito de Foucault, as correntes de Foucault. Se a chapa do aço silício for muito grossa, ela vai ter corrente de circulação. Por isso que vamos laminando, né? 0,3 milímetros. E ainda temos que isolar entre elas. E tem uma condição favorável para o fluxo magnético. Porque se você colocar na condição perpendicular, você vai ter um monte de correntes de Foucault. Que o grande problema dos turbogeradores, quando operam com cargas reativas muito grandes, porque quando temos carga reativa, principalmente quando ele está absorvendo capacitivos, né? A corrente da reação da armadura é tanta que o tubo, que seria o núcleo, começa a estourar e sai pelos lados, assim, começa a sair o fluxo pelos lados. E ao sair pelos lados, ele começa a sair pelos dentes, pelas laterais dos dentes. Lá nos turbogeradores, é muito mais difícil de controlar e tem que tomar cuidados muito particulares. Nos hidrogeradores, fazemos aquela escadinha, controlamos muito bem o comprimento entre a sapata polar e o núcleo do estator e o formato terminal da sapata polar, de modo que, quando estejamos numa condição capacitiva, né, esse fluxo não vai ter problema para a nossa máquina. Aqui quero mostrar que, bom, pelo menos quem teve a oportunidade de lidar com materiais, em muitas oportunidades, quando nós criamos, sai lá, na CECITA, por exemplo, eu tive acesso algumas vezes para visitar a CECITA. Quando sai esse material, ele ainda tem os grãos em pouca quantidade. É uma liga boa, porém precisamos promover o crescimento do grão. É um estágio anterior a este aqui. Então, a gente pega esse material, lamina a quente, até a condição especial. Vejam que aqui esse material já é uma liga de aço silício e mais alguns materiais secundários. E, então, para crescer o grão, você passa e põe um primeiro coating, um revestimento, enrola, põe dentro de um sino para vedar o gás. Dentro desse sino você injeta um gás inerte e aquece esse ambiente, uma estufa. E deixa aquecido lá. Agora, esqueci os graus, mas é uma elevada temperatura. Com o calor, a estrutura molecular começa a orientar os seus grãos, isto é, eles começam a formar bandos, né? Gangues de átomos que adquirem a mesma
inclinação de spin. E essas gangues que têm a mesma inclinação de spin, e nesse caso tem que lembrar que é uma condição tridimensional. Eu estou meio despreparado, hoje esqueci. Como se fossem peões, sabe? Imagina um bando de peões inclinados na mesma direção. E quando eles crescem, depois que saem do forno, e se ele não tiver o coating, o revestimento, é capaz de se ver isto a olho nu. Tem que olhar contra a luz, assim, né? E ele consegue enxergar essa condição dos grãos. Encontrei um documento muito antigo, onde eles começam a colocar aqui um campo magnético, né? Começam com 475 e vão para 27.800 amperes por metro. O que eles tentam mostrar aqui é a ordenação desses grãos. Vejam que eles vão ficando de uma condição desordenada, né? À medida que vai aplicando o campo, ele vai se ordenando internamente. Vamos imaginar que o nosso núcleo seja um núcleo toroidal, virgem, nunca foi magnetizado, né? Então, eu vou colocar nele uma corrente contínua e vou fazer variar essa corrente contínua. Primeira vez. Lembra que o spin, ela tem uma condição tridimensional. Quando começo a magnetizar esse núcleo, tem uma região, dependendo do material, bem no início, se vocês observam uma curva de magnetização, ela não termina em ângulo no zero. Ela faz uma pequena parábola assim. Dentro dessa região, é uma condição reversível, como se fosse uma condição elástica de memória. Nessa pequena região não vale esterese. Ela volta para a sua condição original, tá? Mas se você passa dessa região, você começa a ordenar os spins, né? Começa a ordenar os spins. E, claro, ordenar os spins dentro de uma matéria quer dizer que aquela entropia natural que existia dentro da matéria do núcleo ferromagnético, ele começa a encontrar uma ordem, a ser imposta uma ordem. Só que isso não é de graça. Acontece um atrito magnético lá dentro. Isso faz com que aqueça o núcleo. Então, você sobe, 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 até que consegue polarizar todo mundo, ordenar. Isso acontece em torno de mais ou menos dos 2 Tesla, 1,8 a 2 Tesla. Em alguns documentos experimentais, você vê que se você magnetizar, ele vai mais ou menos estável. Lá pela frente, não sei o que acontece, dá um saltinho quântico, plá, e continua. E lá para frente dá um pequeno salto. Eu subi uma figura dessas com 2 saltos posteriormente na região saturada. É quase linear. Quer dizer que a estrutura já está para lá de orientada, né? Mas, o que acontece agora, né? Se eu tiver que retornar, como acontece aqui, numa magnetização de corrente alternada, tá? Eu saio no material virgem, subo com meu potenciômetro
E depois disso, seguindo uma condição senoidal, tá bom? Baixíssima frequência. Chega um ponto onde a corrente que chegou aqui, ela já é zero. No entanto, esse material ferromagnético, ele ainda está magnetizado. Mas por que está magnetizado? Como falamos, tem um atrito magnético. Você consegue retroceder coercitivamente. Só que, de repente, acabou o potencial dessa corrente. Se você parar ali, o atrito magnético interno à estrutura vai fazer com que permaneça uma condição de desequilíbrio. Então, temos que aplicar uma força coercitiva na marra, levar para zero. O Steinmetz, ao perceber este fenômeno, ele chamou isto a curva de atraso. Só porque o cara era muito erudito, ele chamou de histerese. Então, aqui vai começar novamente do zero, só que dessa vez, ele teve que colocar uma carga negativa, uma corrente negativa, e começa daqui a saturação. De sorte que este espaço aqui dentro da curva retrata o quanto de energia nós tivemos que gastar para vencer o atrito magnético lá dentro. Por exemplo, chamamos de materiais duros, né? Aqueles materiais que consomem mais energia para alinhar os seus spins. E macios, aqueles materiais que consomem menos energia para alinhar os seus spins. E aí, senhores, vejam só, estou fazendo um teste levantando a curva de saturação do meu gerador. Gerador, corrente senoidal. Vou começar aqui. Tensão baixinha. Estou medindo a tensão. Tudo isso aqui, essa volta é um período senoidal. À medida que vou aumentando a minha senoide, que ela é purinha, né? Quando chega aqui, o que é aqui? É o pico da minha senoide. Então, quando eu estou levantando a curva de saturação da máquina, estou levantando nada mais que os picos dos ciclos de histerese. É por isso que quando estou fazendo o levantamento da curva de saturação, eu não posso me dar o luxo de ficar ajustando no potenciômetro aqui, levando para cima para baixo, em busca do valor certinho da corrente de excitação. Não, não, não. De preferência subindo, né? Tem algumas práticas que você leva até a condição aqui, depois vai descendo. Eu sou mais purista, eu prefiro começar aqui, estabeleço mais ou menos correntes de excitação orientativas e vou com o meu dimmer, levando o mais próximo possível. Chegou próximo, parou. Toma nota da tensão de excitação. Toma nota da tensão de excitação. Onde deu? Os intervalos mais ou menos regulares, mas não precisam ser exatamente distribuídos. Afinal de contas, hoje tenho computador e posso fazer umas belíssimas rotinas de regressão numérica para interpolar esses números e obter uma belíssima curva de saturação. Porque, do contrário, quando sobo e desço aqui com a corrente de excitação, eu estou falseando resultados. As perdas de origem magnética, né? Elas eram divididas, assim são divididas em ciclo de histerese, né?
temos as correntes de de Redemoinho ou de Foucault, aquela que, por exemplo, que você pode ver quando você solta uma pedrinha sobre um balde de água parada, assim, plaf, vai ter aquelas ondinhas, assim, né? A pedrinha seria um fluxo magnético e as ondas seriam as correntes parasitárias de eddy currents ou correntes de Foucault, né? Só que para isso laminamos e deixamos essa espessurinha de meio milímetro, 1 milímetro, né? 2 milímetros e aprendemos a conviver com isso. Só que aí aparece um outro aspecto que recém agora, o professor Boglietti, da Itália, há uns 20 anos, assim, ele nos ensinou, ele criou uma metodologia que nos permite trabalhar com esta parte de perdas que não conhecemos, que é quando o nosso sinal de corrente contém harmônicas. Sim? O que acontece quando esse sinal de corrente contém harmônica? Ele começa a criar aqui, né? Se esta aqui era fundamental, que me levava para cá, para cá, quando ele contém harmônico, ele começa a fechar. Ou ainda, quando tem muito harmônico, olha o que acontece. E toda vez que esse ciclo secundário se fecha, eu passo a ter uma outra perda aqui, em adição a esta perda do ciclo maior, da portadora. Então, essas perdas em excesso, normalmente a gente chuta com uma constante lá de segurança. Ou uma outra maneira de contornar, por exemplo, quando você conhece bem a origem dessa corrente parasitária, como são aqueles motores de indução que têm reguladores de velocidade usando conversões PWM, onde você sabe que tem sexta e 12ª harmônica presentes. Então, você, na hora de levantar a curva de perdas, você modula a sua corrente de excitação com harmônicas associadas e já mede as perdas no núcleo contendo esses subciclos, tá? Mas isso é algo muito particular em motores importantes. Em hidrogeradores, normalmente não aplicamos isso, né? Usamos chapinhas finas, tanto no estator como no rotor. Falamos também do efeito das pontas, né? E aqui produzimos polos. Recursos para avaliação do... Bom, resistividade, né? A resistividade, que é o inverso da condutividade, né? Para virar resistência, dizemos que ela é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à sua área, tá? Ela depende da temperatura. A rigidez dielétrica, medida em kilovolts por ampere, né, ela passa a depender da espessura e algo conhecido como rigidez dielétrica kV por milímetro, né? Nisso aparece um outro conceito chamado para trabalhar com capacitâncias, né? Vamos ter a permissividade, que nesse caso a capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à espessura do material isolante, né? Então, essa permissividade é estritamente não linear. Ela depende, por exemplo, da porosidade do material, de material para material. Então, nessa condição, temos que fazer uma distinção muito interessante na semântica.
Quando avaliamos um material isolante, se considera que sua capacidade de interromper uma corrente. Então, quando estamos falando em isolante, é como ela impede de passar a corrente, tá? Porém, quando falamos em um material visto como um material dielétrico, nós vamos observar a capacidade de armazenar energia elétrica. Então, vamos usar conceitos como sendo polarização e relaxamento da estrutura molecular. Porque, como vimos, essas cargas elas vão de um lado para outro. E elas se mantêm nessa posição devido à presença do campo magnético. Quando você retirar o campo elétrico, perdão, a matéria tenta se reorganizar novamente. E esse momento em que ele tenta se reorganizar, ele devolve a energia armazenada. Entenderam? Quando estamos carregando, chamamos de polarização. Quando estamos descarregando, chamamos de relaxamento. E as curvas, dependendo do material, não são iguais. Tem um teste muito legal e um conceito também mais fascinante ainda, que vai ser a temperatura de transição vítrea do polímero. Todo polímero, ele tem uma temperatura de transição vítrea, né? Para termos uma ideia, sempre tem uma borrachinha na mesa, mas dessa vez não tem. Imaginem vocês que peguem uma borrachinha de dinheiro, essas borrachinhas, né, esses elásticos, coloquem no congelador. Ok? Quando retirar dela, ela vai estar durinha. Se você segura numa pontinha com uma pinça, depois de algum tempo, devido ao efeito da gravidade e a temperatura que vai derretendo, essa, que vai aquecendo, né, vai derretendo, ela vai começar a vergar. Esse momento que essa estrutura estava congelada numa condição cristalina vitral, ela passa a se tornar plástica. Esse momento é definido como temperatura de transição vitral. Existem alguns equipamentos para medir isto e não sou especialista dessa área, mas aprendi de que o DMA, Dynamic Mechanical Analysis, ou análise dinâmico-mecânica, é o mais adequado para medir a temperatura de transição vítrea dos compósitos isolantes que utilizamos na nossa área de isolação de máquinas elétricas. Okay? Compósitos de mica e epóxi, preferencialmente medimos pelo método DMA. E lá dentro existe mais ou menos isto aqui, esse procedimento, tá? Pode ser uma amostra verde aqui, em cantilever, e aqui tem um peso conhecido no grampo móvel e a força da gravidade aqui. E isso tudo é monitorado com sensores muito sensíveis. Isso é posto dentro de um ambiente de temperatura controlada e você vai subindo a temperatura. Chega um momento em que este sujeito vai começar a declinar. E aí é medido a energia com que isso se move, tudo algo mais sofisticado que demandaria um momento a mais para a gente entender. Basta dizer que o momento em que esta estrutura, esse compósito, na verdade você pega uma amostra deste isolante aqui, tá? Você pega uma amostra desse isolante, tem uma dimensão específica e uma espessura também definida, e você coloca dentro do aparelhinho. Isto, como bem, é uma pedra.
Mas quando chega perto dos 110, mais ou menos, ele começa a ter o seu comportamento, manifesta-se a sua natureza. Por que ele foi feito? E felizmente que tem essa condição da temperatura de transição vítrea, né? Então aqui vemos, por exemplo, um material que passou pelo Voltage Endurance Test, tá? Antes do Voltage Endurance Test, ele tinha uma temperatura de transição vítrea de 94. Depois do Voltage Endurance Test, ele foi para 115. O que aconteceu? Devido a ser mantido numa temperatura por mais tempo, porque o Voltage Endurance Test ele aquece, né? E você mantém numa determinada temperatura, numa determinada tensão, estavelmente. Então, isso dá uma pós-cura. Isso faz com que a temperatura de transição vítrea da cura natural industrial adquire sua condição definitiva. Mas, cara, quer dizer que em 115 esse negócio vai amolecer? Vai. Ainda bem que amolece. Porque este sujeito, ele foi curado a 120 graus. Depois, ele é resfriado para a temperatura ambiente, 25 graus. 95 graus de delta T. Isso quer dizer que a frio existem forças de contração. Quando você põe em operação regime permanente, o cobre se dilata novamente. E se por acaso você chegou perto da temperatura de transição vítrea, agora é muito mais confortável, porque o que acontece? Antes da temperatura de transição vítreo, essa pedra aqui parece uma camisa de força para o cobre. Mas quando chega na temperatura de transição vítrea, ele deixa o cobre se expandir sem estragar a condição isolante molecular. Por isso que a temperatura de transição vítrea é tão importante quando desenhamos um sistema de isolação. O que eu queria demonstrar aqui, ele é curado a 120 graus. Então, nessa condição de expansão, né, teoricamente estaria trabalhando por compressão, quando temos temperatura superior a 120 graus. Em 120 graus, deveríamos ter uma condição de equilíbrio. Quando chego abaixo a temperatura para 40, o que acontece? O cobre se contrai. E quando vamos para o Voltage Endurance Test, estamos saindo desta condição, vindo para essa condição. Naturalmente, vai acontecer estas delaminações. Principalmente quando o cliente pede 155 graus aqui. Nunca essa máquina vai operar 155. Ela vai operar quando muito a 110, que é a condição em que foi projetada a temperatura de transição vítrea. Agora você leva para 155, você cria uma força de expansão, né? E de repente você resfria para 40. Então o que você está fazendo? Você está sanfonando esse negócio. E é claro que, naturalmente, você vai ter esses descolamentos aqui. Operar na temperatura de transição vítrea é operar no equilíbrio mecânico de esforços da barra. Bom, agora
Temos que imaginar uma maneira de ponderar, de medir a condição não ideal deste isolante aqui. Foi feito por humanos, portanto, ele tem falhas naturais. Ele é da natureza, né? Agora, quão mortal é este material? Como medir isto? Para isso, imaginamos algo que chamamos fator de dissipação dielétrica, né? Ou fator de perda, fator de potência, tangente delta. Todos esses são esforços humanos para medir a condição da não idealidade desse isolante. Não é suficiente afirmarmos que se trata de um excelente material isolante, né? Temos que ter condições de avaliar também isso. Saber como estão as condições dos buraquinhos aqui dentro, que dão origem às descargas parciais. Então, o que nós sabemos é que essa estrutura, que pode ser vista como um capacitor, né? Tem aqui um polo, né? Um eletrodo interno positivo, de maior potencial. Nas paredes da ranhura eu tenho menor potencial. Portanto, isso pode ser visto como um capacitor. Toda essa geometria vai definir uma capacitância, que pode ser vista de uma maneira estruturada assim. Aí eu posso medir, então, a potência, eu meço a tensão e meço a corrente. Com isso, eu tenho a potência aparente. Se eu tenho a potência aparente, tenho a corrente e a tensão, vou saber o atraso entre a corrente e a tensão, né? Então, posso criar o triângulo de potências. Se esse material não for ideal, ele vai ter uma perda. Quer dizer que vai ter alguma corrente permeando através do isolante. Aqui tem que fazer uma distinção, pessoal. Porque temos a reatância capacitiva, certo? Que é diferente dessa corrente aqui. Quando estamos falando da reatância capacitiva, é aquela reatância que nós usamos para mover de um lado ao outro os elétrons desse capacitor. A energia para vencer esse atrito de elétrons da estrutura atômica. Esse atrito para polarizar de um lado para outro. Essa que é a reatância capacitiva. Ok? Neste caso, nós estamos medindo o quanto de corrente está permeando de um lado para outro. Este pezinho aqui. Olha aqui o tanto de potência reativa que eu estou colocando. Então, um material ideal, né? Isso aqui seria 0. Como esse ângulo é muito pequeno, e esse ângulo vai ser quase 90 graus, então, os valores numéricos do tangente delta e do fator de potência, eles se confundem. Principalmente, isso acontece nas nossas máquinas isolantes, nos materiais isolantes que usamos, tá? No material isolante ideal, né? 90 graus, 0. Bom, agora, vamos fazer esses ensaios, vamos medir o tangente delta, né? O famoso tangente delta, que, na verdade, estamos medindo este ângulo aqui, tá? Com diferentes potenciais. Medimos em ponto 2, em ponto 4, ponto 6, ponto 8. O ideal seria chegar a 2PU, ok? Sem problema nenhum. Todavia, antes de fazer o fator de dissipação, antes de fazer o ensaio de tangente delta, é desejável que se faça a tensão aplicada. Por quê? Porque muitas microbolhas que estavam dentro da estrutura
do material isolante, elas vão estourar, vão carbonizar e vão estabilizar a condição isolante. Por isso que, primeiro, você faz sempre a tensão aplicada. Claro, também ajuda a servir de que, sim, de fato, está o material isolado, né? Senão ele já vai perfurar antes. Bom, agora que sim verificamos que temos isolação, queimamos as microbolhas, a isolação está estável, então vamos ter medidas estáveis, sem surpresas, porque o que nós estamos querendo ver? Estamos querendo ver como acontece, tangente delta está nos medindo como a corrente permeia dentro da estrutura cristalina desse compósito. Com que sutileza ela progride em função da tensão. E se você colocar aqui a tensão aplicada desse outro lado do tangente delta, veja que ela deve ser quase uma constante, uma retinha constante. Né? Aí, tem algo que chama-se tip-up. Né? O tip-up, por norma, pode ser escolhido entre 0,6 e 0,2. Alguns fabricantes usam 0,8 e 0,2, que é para caracterizar essa rampa. Tá? Isso depende muito de fabricante para fabricante. Todavia, ela está normatizada, tem alguns critérios dentro da norma, ok? Então, por norma, o delta tangente máximo tem que ser menor que 30%. Né? O tangente delta a 0,2, porque este 0,2 de tensão é a primeira carga elétrica que você vai colocar, né? É importante que ele esteja abaixo de 2%. Tá? E o tip-up menor que 40% por norma. Tá? Ou seja, isto para isto. Ok? E o delta tangente delta são medidinhas daqui para cá. Isto com relação a isto. Isto com relação a isto. Isto com relação a isto. Vejam que daqui para cá foi quase constante, que seria o ideal. Né? E aqui, então, as perdas, esse consumo de corrente, ele pode acontecer de duas maneiras, né? Uma é porque a corrente começa a encontrar espaços pelas impurezas, né? Outra é porque vamos ter algumas bolhas, né? Elas vão começar a estourar essas bolinhas, porque fazer um VPI ou um outro processo, né? Não é ideal. O próprio processo, como falamos, que na hora de curar, a cura da epóxi, ela vai liberar gás, para algum lugar tem que ir esse gás. Aí a gente usa de truques, né, para controlar e fazer algo que foi definido também já, o conceito de isolação livre de bolhas. Claro, na verdade não é livre, se aceita uma determinada quantidade de bolhas, com diâmetro, tudo. Bom, a definição da tensão nominal de uma máquina, então, depois de tudo isso, né, ela vai ser altamente influenciada pela rotação, porque a rotação vai definir o número de polos. Então, se eu pego o número de polos, eu tenho seus fatores. E cada um desses fatores poderá dar origem a um número de circuitos paralelos. Então, lembram da primeira aula de segunda-feira? Falamos em carregamento de ranhura. Esse carregamento de ranhura estava entre 6.000 e 7.000. Agora está em 6.500 e 7.500.
às vezes 8.000, tá? Com este conceito, eu vou ver, no caso das bobinas, né, vou ter que dividir pelo número de espiras por bobina. Porque estou falando assim, a corrente que carrega a ranhura, tá? Finalmente, em função disto que vai aquecer termicamente, eu defino o número de paralelos, que é um desses números aqui, são os fatores do número de polos, tá? E vou brincando com a tensão. Tenho que, o objetivo é conseguir um número de ranhuras que não seja alto, né? Um número de ranhuras mais econômico possível, que seja múltiplo desses paralelos aqui, de sorte que essa tensão não seja tão alta. Querem ver, em Belo Monte, começamos pensando em 24 kV. À medida que a turbina começou a ser definida e a rotação da turbina ela ficou mais amigável, poderíamos fazer com 13,8 kV, com um número proibitivo de paralelos. A corrente então ia ser os sistemas auxiliares daí para frente iam lidar com uma corrente proibitiva também. Então, tem que se buscar uma tensão de consenso com uma visão também econômica. De tal sorte que 18 kV é algo que deixa uma solução palatável. Os equipamentos isolados em 18 kV existem no mercado, são bastante acessíveis. Desse modo, saiu 18 kV aqui. Ainda temos um número mágico, né? Que é o Q da máquina. Em espanhol é engraçado, é o Q da máquina. Né? Número de ranhuras por polo e face. Tenho o número de ranhuras dividido pelo número, aqui é 6, porque e P é o número de paralelos, né? Tiro 2 daqui, e aqui vai aparecer o 2P, o número de polos. Se eu divido isto, faço os seus mínimos múltiplos, né? Posso escrever na forma de um número mixto ou de um número fracionário. Ainda, se eu pegar este 6 para cá, vou ter uma relação onde eu tenho o número de ranhuras dividido pelo número de pares de polos. Visto de outra maneira, eu divido os períodos definido pelo passo de ranhura pelo período definido pelo polo positivo e polo negativo. Então, estou lidando com períodos. Aqui estou lidando apenas com o conceito de ranhuras por face e por polo. Só que desta maneira conseguimos encontrar uma conexão entre ambos os conceitos. E vamos ver o seguinte. Esta situação me permite definir o número de máquinas virtuais. O que seria uma máquina virtual? Bom, já vamos descobrir, mas para isso, eu posso dividir o número de ranhuras pelo dp e o número de polos pelo cp. Vai dar um número constante. Esse número constante é o número de máquinas virtuais. O que é uma máquina virtual, então? Uma máquina virtual é uma unidade de conversão de energia que agrupa todo o comportamento harmônico do gerador. Costumo dizer que o Q da máquina oferece a impressão digital da máquina.
Porque olhando para o que é da máquina, podemos tirar muita informação sobre o comportamento harmônico do gerador. E desta maneira, então, o número de máquinas virtuais, ele vai poder ser associado em série, né? Imagina que seja 4, tá? Posso ter 2 máquinas em série com outros 2 em paralelo. Uma máquina virtual corresponde a uma carga, com alguma exceção, né? Quando o denominador é ímpar, quando C é ímpar, eu posso duplicar esse número de paralelos, porque o semiperíodo de uma máquina virtual é identicamente ao outro semiperíodo, com exceção do sentido. Então, se eu consigo identificar isto, eu consigo lidar com esta unidade e com esta unidade de semiperíodos como se fossem máquinas virtuais independentes. Ainda, olhando, como eu falei para o Ken, né? O Ken me disse o seguinte, que tenho B polos com A mais uma bobinas. E C menos B polos com A bobinas. Se você segue isto aqui, você consegue montar o seu enrolamento. Claro que com o Tingley, um senhor lá do início do século, aprendemos a fazer isso de uma maneira muito mais recursiva, tá? A isso chamamos de regra para a formação dos grupos de enrolamento. Se C é par, então não tem propriedade de simetria. E o número de par de polos, né, de paralelos, né, vai ser proporcional ao arranjo que permita o número de máquinas virtuais. Se o C for ímpar, então eu vou poder duplicar essa condição de, de paralelos. Por exemplo, aqui eu tenho um caso de uma força magnetomotriz de reação da armadura, de rolamento do estator, onde não são iguais. Apenas essa harmônica aqui, deve ser quinta harmônica, é que ela vai representar os polos da reação da armadura. Mas o fenômeno real, ele não é simétrico. Olha esse polinho aqui. Eu tenho que contar com a quinta harmônica. A fundamental envolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 polos neste caso. Tá? Semiperíodo de 11 polos vai dar 11 pares de polos. E a reação da armadura, a fundamental da reação da armadura é esta aqui. Ainda teve alguns autores, um tal de Graham, por exemplo, que olhando para a fundamental, perdão, para a 21ª harmônica aqui, que corresponde ao mesmo passo polar, e é muito comum na literatura termos como harmônica fundamental a harmônica do polo. Então, como passa a ser chamada esta harmônica? Ele chamava de subharmônica. Só que não, na série de Fourier, no tratamento de Fourier, não existem subharmônicas, né? Temos a lei do fluxo cortado, que nós já vimos ontem, né? Que me permite transformar esse condutor em bobinas, né? E vou arranjando as bobinas, conforme a conveniência, em bobinas de passo encurtado, né? E dessa maneira vou definindo polos, um polo norte, um polo sul. Lembra do passo encurtado que o professor Tudela pediu para repetir naquela lâmina?
Por isso que eu faço, porque o fluxo se concentra aqui e ele vai retornar por algum lugar. Então, tenho que criar esses picos de fluxo aqui. Crio também nesse contexto para lidar, né? Quando eu saio de um condutor para uma bobina, essa distância se chama fator de passo, porque as bobinas não são mais diametrais. E à medida que vou agrupando essas bobinas, tenho o fator de distribuição. Então, quando eu vou calcular a tensão de uma face, vou usar o número de espiras de uma face, que multiplica a tensão de um condutor, e aí vou usando o fator de passo e o fator de distribuição. Tá? Então, é isso que seria o fator de enrolamento da máquina. Somando fatorialmente um a um, eu chego aqui ao pé de galinha, a tensão trifásica. Bom, barras ou bobinas, né? Essa é a questão. Por que usamos algumas vezes bobinas, outras vezes barras, né? Primeiro, que em 1905 até 1905, as barras eram sólidas. Eu ainda tenho tido o privilégio de ver um gerador que tinha barra sólida como condutor. Foi na Colômbia, uma usina da Colômbia. Já vou lembrar o nome. Só que o que se verificava? Que quando eu media a resistência em corrente contínua, era diferente da de corrente alternada. Teve que aparecer esse Dr. Field para resolver esta situação. Passou uma corrente em corrente alternada, e o que acontece? Nesse momento, vou ter linhas de fluxo. Que como o fluxo ele é preguiçoso, como toda a natureza, ele tenta retornar o antes possível. Como vai ficando saturado o caminho mais curto, a densidade de corrente ela começa a ser afetada. E é como se transformasse esse condutor numa seção trapezoidal. Então, isso aqui visto por elementos finitos, e esta é a solução de 1905, apresentada pelo paper do Field. A solução seria, então, colocar condutorzinhos. Vejam como fica domado, né? Dominado. Ainda, né? Aí podemos ter duas influências. A influência do efeito pelicular e a influência de proximidade, né? Devido à outra bobina que estava por baixo, tá? Então, a maneira de controlar o efeito pelicular e o efeito de proximidade é: efeito pelicular, eu vou diminuir. O efeito de proximidade, eu vou ter que fazer uma transposição dos condutores. Para isso nasceu, por exemplo, as barras Rebel, onde eu faço uma transposição interna. O condutor é como se fosse um cabo, ela passa, né? Ela passa para cá e vai fazer uma volta inteira. E vai terminar na sua posição. Ou vamos ter os condutores de múltiplas espiras, onde a barra superior, estando para cima, ela vira, até na outra ranhura estar de cabeça para baixo. Ainda, às vezes, não é suficiente essa transposição natural, e para melhorar, mitigar mais ainda o efeito de proximidade, usamos uma torção. Tá? Então, as bobinas de múltiplas espiras ficam muito fáceis de fazer hoje. Fazemos uma panqueca e depois nós apenas deslocamos ela. A barra o fio que estava aqui em cima, ela vira de posição. Se estava aqui de cabeça para cima, né? Do outro lado ela está de cabeça para baixo, o que nós queríamos. Pronto. Só que, como falei, sair
da matemática para este conceito foi difícil. Havia que soldar fio a fio de início. Quando Gilman e o Field desenvolveram isso aqui, eles soldavam o fio a fio. Depois é que algum engenheiro industrial conseguiu imaginar isso e transformar nessa maravilha de produzir bobinas. Então, isso aqui foi desenvolvido estritamente na América. E ainda podemos falar assim que dentro das múltiplas espiras, né, temos que isolar, além de isolar os fiozinhos, temos que isolar entre espiras, tá? Temos aqui, por exemplo, isolação entre espiras. Embora nos últimos, a partir de, diria, de 90, um pouquinho antes, apareceu um outro sistema, né? Onde se colocava uma isolação individual com capacidade para vencer a necessidade de isolação entre espiras. E hoje é um critério apenas econômico quando usar uma isolação de um fio com capacidade para vencer a necessidade de isolação entre espiras, ou dedicar uma isolação assim específica para ser chamada isolação entre espiras, tá? Normalmente, essa isolação entre espiras vai fazer parte da parede isolante. Vemos aqui as bobinas de múltiplas espiras, tá? Quando vamos olhar a equação da tensão induzida, né, eu tenho mais graus de liberdade. Tenho o número de ranhuras como grau de liberdade, o número de espiras por bobina como grau de liberdade e ainda o número de paralelos como grau de liberdade, uma vez que o número de faces é constante. Ok? Na barra Dröbel, ela foi patenteada por Ludwig Dröbel, que ele serviu o título de von Dröbel, né? Saímos da condição da barra Punga para a barra Dröbel, né? Isolamos eles entre espiras, entre fios, né? A isolação entre fios, ela é predominantemente definida por essa dobradinha aqui. Nem tanto pela condição dielétrica. Okay? Formamos as bobinas com muita habilidade. Fazemos essas maravilhas aqui, né? Só que, o que acontece? Como eu não tenho mais o número de espiras variável, eu vou perder um grau de liberdade, porque vou ter uma barra aqui apenas, vai ser uma espira. Então, tenho apenas o número de ranhuras e o número de bobina, de paralelos para brincar na obtenção da tensão induzida. Outra coisa, as bobinas de múltiplas espiras, né, elas permitem ter curto entre espiras. As barras Weber não. Porque não, aqui é só uma espira, não tem curto entre espiras. As bobinas polares, né? Bobina polar são helicoides retangulares, onde muitas aletas podem ser da mesma espessura, elas viram aletas de refrigeração, outras terão aletas de refrigeração definidas, né? Veja, tem a imaginação é fértil nesse caso, tá? Enrolamento amortecedor, né? Como falamos. Este aqui é um enrolamento amortecedor de um motor. De tamanho ele é modelado desta maneira.
e evitamos o uso dessas conexões usando as chapas, nós já falamos isso. E com isso, pessoal, eu estou à disposição para responder perguntas